Fala traders, Marcos aqui. Pessoal, Bitcoin na tela sendo cotado a 30.571 dólares por unidade neste exato momento. Bitcoin que segue dentro daquele canal, daquela caixa de lateralização que eu já havia profetizado aqui com vocês há vários e vários vídeos atrás. Bitcoin que também está em cima de 50% de um canal de tendência de alta no gráfico macro. Então, se eu sair aqui do gráfico de 4 horas e ir para o gráfico diário, vocês vão perceber exatamente isso. Estamos dentro de um canal de tendência de alta. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin. Quero mostrar as principais análises macro Bitcoin, ou seja, que envolve gráfico, mas que não se prende somente a isso. A gente vai olhar um pouco do contexto dos ETFs que estão influenciando muito os preços recentemente, tanto é que essa alta no curto prazo eu acredito que foi causada por todo esse movimento de ETFs e a gente vai entender. Será que realmente é plausível uma correção de preço? Até marcações que se atualizaram. Antes eu acreditava em correções até 27.800. Agora, como o preço está caminhando, o mercado ele vai atualizando esses alvos. Então os alvos já mudaram, está em algo em torno de 28.300, 28.400 dólares por unidade se rolar essa tal correção. Mas vamos lá, vamos argumentar, vamos entender o que está rolando, o que pode acontecer de fato nas próximas horas. Lembrando que hoje é sábado, dia 1º/7, então fechamos o mês 6, tá? Então estamos começando um mês novo, o mês de julho, e esse mês ele é muito importante para o mercado cripto, porque nesse mês a gente pode ver um grande movimento de correção, com o preço voltando a 28.300, 28.400, para formar um pullback, né, para fazer um movimento de volta para depois continuar subindo, que é o que eu acredito. Hoje a gente pode ver uma continuação do movimento de alta, com o preço subindo ainda mais, indo buscar patamares de 32 a 34 mil dólares por unidade. Mas sem muita enrolação, vamos para a nossa análise aqui de curto prazo, para o nosso estudo. Então sabemos que o preço está em uma região de resistência no gráfico mensal, como eu já falei várias vezes aqui para vocês. E um ponto importante a destacar é que se tiver o rompimento dessa região, e depois a gente vai para o curto prazo para mim mostrar mais a fundo para vocês quais são os preços que o mercado deve fechar acima para de fato acontecer esse rompimento, ou seja, a confirmação de uma continuação de tendência de alta. Então, se o preço conseguir fazer esse movimento de alta, fazer um pullback, provavelmente ele vai buscar os 34 mil dólares rapidamente, numa continuação de tendência de alta. E digo mais, se esse movimento ele vier com bastante força, podemos ir em regiões de 38 mil dólares por unidade. Então já estou profetizando aqui com vocês. Se o mercado fizer um rompimento acima dessa caixa, fazer o pullback, podemos voar a regiões de 38 mil dólares por unidade. E aí eu acredito que o FOMO já vai começar a entrar na ativa, o pessoal vai começar a vender carro, vender casa para comprar Bitcoin, tá? Então a gente precisa ficar ligeiro nessa situação. Agora, vamos para o curto prazo, porque eu vou mostrar para vocês o que eu acredito que é mais provável. Inclusive, eu posso até comentar a minha posição. Não posso mostrar os preços, nem aonde eu entrei, nem o que eu estou fazendo, porque isso é exclusivo para os membros do canal. Então, se você não é membro aqui do canal, considere se tornar membro, porque quando você se torna membro, você vai para um grupo onde você vai ter um acesso mais direto comigo, ou seja, eu vou conversar com você, você pode tirar dúvidas, a gente vai trocar uma ideia muito legal, e eu vou passar as minhas operações, seja de compra, seja de venda. Como vocês sabem, eu utilizo um sistema matemático para fazer essas operações e ter uma certa previsibilidade dos meus lucros barra prejuízos, beleza? Então vamos lá. Gráfico de 4 horas na tela, mudei aqui o indicador de análise, então olha que interessante, a gente sai desse ponto, que foi um ponto de suporte muito forte, como foi no passado aqui também, e o mercado sobe muito rapidamente. Atualmente estamos em 50% do canal de tendência de alta, em cima de uma resistência no gráfico mensal. No curtíssimo prazo, a gente está dentro daquela marcação de lateralização. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte, acredite em mim, essa região de 0,618% de FIBO é uma região de resistência muito forte, tá? Essa marcação aqui vai ser uma região de resistência muito forte para o preço, porque é uma região conhecida. É uma marcação onde o preço tende a bater e voltar rapidamente. O mercado normalmente não consegue passar dessa marcação de FIBO,
porque é uma marcação justamente muito conhecida. Assim como 2,618% de FIBO também é muito conhecido. Então você consegue perceber que aqui foi uma região de suporte muito forte. E essa marcação de 1,618% de FIBO foi a marcação onde o mercado consolidou para depois continuar fazendo esse movimento de alta. Agora, o que está acontecendo no curto prazo? No curtíssimo prazo, vocês sabem, hoje é final de semana, então estamos dentro de uma lateralização de preço. O que eu acredito? Se o mercado começar a subir, pessoal, eu acredito que o mercado não passa dessa marcação de FIBO, 0,618. Se ele passar dessa marcação, então ele provavelmente vai ter que passar com muita força, muita volatilidade, e se ele fechar acima, então ele vai fazer esse movimento de pullback e aí vai embora. Vai embora porque para passar dessa marcação vai precisar de muita força. E se passar, a força compradora volta muito ativamente e a gente vai ter boas regiões de preço, boas regiões de compra nessa marcação aqui. Então vai ser momento de acumular e comprar aí na carteira futuros, na carteira spot, ainda mais bitcoins, para tentar vender lá em 35, 36, 38 mil dólares por unidade. Agora, o que eu acredito que seja mais plausível, se o mercado conseguir, no curto prazo, fazer um movimento que deixa um topo abaixo do topo anterior, se ele fizer esse movimento que deixa um topo abaixo do topo anterior, então o mercado volta para buscar, primeiramente, 1,618 de FIBO e depois ele vai buscar regiões de 2,618% de FIBO. Isso é o que eu mais acredito no mercado. Mas cuidado, esse movimento de alta no curtíssimo prazo, eu acredito que ele vai acabar, tá? Eu acredito que ele vai fazer esse movimento aqui. Porém, ele pode montar armadilhas nessa marcação de 0,618. Então o mercado pode vir aqui, atiçar novamente, fazer armadilhas para depois, de fato, consolidar um topo abaixo do topo anterior, que é aquilo que a gente considera como tendência de baixa no curtíssimo prazo. E aí, de fato, o mercado vai cair mais. Eu acredito em mais quedas. Por quê? Porque, além do gráfico, a gente tem algumas informações interessantes, como, por exemplo, essa aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no dia 15 de junho de 2023, foi publicado a ideia de ETFs de Bitcoin na Nasdaq, tá? E aí, o que aconteceu? No dia 28 de junho de 2023, aconteceu o arquivamento, né, dessas publicações por parte do Federal Register para comentários, e aqui é onde o relógio começa. Como assim, Marcos, o relógio começa aqui? Depois que essa proposta foi arquivada, a SEC ela tem até 240 dias para colocar isso em vigor ou não, ou seja, para aprovar ou não. E aí o que acontece? No dia 12 de agosto de 2023, que não tá tão longe assim mais, né? Falta um pouquinho mais de um mês, vai ter o encerramento do primeiro prazo da SEC. E aí o pessoal vai aprovar, negar ou estender em mais 45 dias. Depois que esse primeiro prazo passar, vai rolar o segundo prazo da SEC. Ou ela aprova, ou nega, ou estende por mais 90 dias. O máximo vai ser 240 dias. Tá? Contando aqui ó, a partir do dia 28 de junho de 2023. Se não der certo no segundo prazo, vamos para o terceiro prazo. Ou aprova, ou nega, ou estende por mais 60 dias. Aqui a gente já está falando de 25 de dezembro de 2023. Tá? Então, se for para o prazo 3, a gente vai estar lá em 25 de dezembro ainda discutindo sobre ETFs. Agora, o dia 23 de fevereiro de 2024 vai ser o prazo final. Ou aprova, ou nega. Então não existe a possibilidade de estender mais. Ou aprova ou nega. Se aprovar, capital institucional entra no Bitcoin. Perto da onde, Marcos? Perto aqui, ó, do halving do Bitcoin. Porque o halving do Bitcoin está estimado para 25 de março de 2024. Ou seja, a próxima redução pela metade do Bitcoin, da oferta do estímulo pago aos mineradores. Então, se aprovar capital institucional entrando próximo halving, você pode ter uma clareza muito grande que provavelmente o preço do Bitcoin vai subir, disparar muito rapidamente, muito fortemente. Eu acredito muito nessa tese, porque a gente tem capital institucional entrando através de ETFs e a gente tem halving. Agora, existe uma contraparte e eu acredito que o mercado vai precificar essa contraparte antes. Então o mercado ele vai, de uma maneira geral, precificar o pior. E qual seria o pior? Seria a SEC negando a entrada de ETFs. Tá? Negando essa ideia de ETF. E aí, Marcos? Aí a gente tem um cenário ruim para as criptos. Provavelmente a gente tem uma queda
bem forte no mercado, uma queda bem considerável, de algo em torno de 7, 8, 12%, para depois a gente começar a recuperar essa queda com muito esforço. E eu acredito que se for negado, isso vai frustrar muito o halving do Bitcoin. Vai frustrar muito a alta que o Bitcoin pode ter. Vai ter alta? Acredito que sim ainda, mas isso vai levar muito tempo. Então estamos totalmente condicionados, dependentes dessa situação macro no Bitcoin, em relação aos ETFs de Bitcoin. Talvez isso pode até prejudicar toda a alta que a gente espera do halving. Então, galera, no curto prazo, é mais provável, é bem mais provável, que o mercado ele lateralize, precificando justamente essa indecisão que temos, porque nós não sabemos o que de fato vai acontecer. E, como o mercado precifica o pior, no curto prazo, o que acontece? No curtíssimo prazo, a gente tem um movimento de correção de preço, um movimento de correção até 28.000, 28.400, 28.700, né? Até aquela marcação central que eu disse com vocês do canal de tendência de alta. Para quê, Marcos? Para o mercado ficar de fato lateral por um certo período. Por que essa lateralidade? Porque a gente não tem clareza em relação aos ETFs. Claro, a BlackRock, a Fidelity, a Vanguard, eles vão contratar os melhores na área para tentar resolver esse problema e se enquadrar nas políticas da SEC. Mas o mercado provavelmente vai precificar uma lateralização, porque na dúvida a gente precifica lateralização. Então o mercado volta nessas regiões inferiores, fica por um bom tempo lateral, para depois ou subir muito forte com a adoção de ETFs ou não, tá? E aí a gente precisa reavaliar o cenário. Então estamos num momento crítico, num ponto determinante para o preço. Marcos, o que você está fazendo? Bom, eu não vou falar os pontos exatos, porque isso eu passo apenas para os membros do canal. Então, se você não é membro aqui no canal, considere se tornar membro. Mas eu já estou montando posições de venda. Já estou em ordens de venda no mercado, esperando esse movimento de correção, que seria um movimento mais provável. Então, a região que eu acredito que o mercado vai sentir a maior pressão vendedora e que provavelmente ele não vai passar é uma região nessa marcação aqui, porque existe um padrão de Fibo e também existe Smart Money segurando essa região, como vocês podem ver com esse indicador. Então, o indicador de Smart Money mostrando que essa é uma região de preço muito observada pelos players da ponta vendedora. E essa aqui de baixo é uma região muito observada pelos players na ponta compradora. Eu acredito mais em um cenário que pode fazer esse tipo de movimento. Claro, se não corrigir no curtíssimo prazo e voltar para a queda. Então, esse é o movimento mais provável, por isso eu estou me posicionando na ponta vendedora. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, estamos sobre dúvida em relação aos ETFs e estamos aguardando os movimentos de preço para a gente provavelmente para uma consolidação no macro, então ficar por mais tempo acumulando, reacumulando. E é isso aí, essa é a minha concepção aí de curto prazo para o mercado. Se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal. Se você quiser saber onde os pontos que eu entrei e que eu saí exatamente, considere se tornar membro. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos, até o próximo conteúdo. Falou, valeu, é nóis!